Boa noite a todos, boa madrugada. Estamos aqui hoje com uma Duvel, uma Belgian Strong Golden Ale. Ela, segundo conta a história, ela tinha um outro nome, era Victory Ale, e depois da Segunda Guerra modificou o nome para Duvel, né? E ela é uma cerveja aparentemente forte, tem 8,5% alcoólico, mas os Strong Golden Ales elas têm. Então, saúde. Alta carbonatação. Muito boa. Muito boa. Venho aqui até vocês. Mais um texto do Robert Alex. Nesse caso, não vai ser um textinho... Até fala sobre aquela questão de ponderação de princípios, necessidade, adequação. Mas aqui, no link que eu cortei meu dedo e não tem band-aid. Prova disso, sangue. Não sei se o Instagram vai colocar imagens pesadas, né? E vai vedar a exibição. Mas aqui é um corte, né? Mas tudo bem, continuamos. A questão agora não vai ser... vai haver confrontos de princípios, sim. Vai haver nessa história alguns embates. Mas o foco aqui é o quem decide. Quem decide o quê? Quem decide que direito é fundamental. E aí vai ser uma briga eterna entre o parlamento e o poder judiciário, que a gente vai ver no final do texto, se eu aguentar até lá, porque eu estou morrendo de sono e eu queria que esse vídeo fosse curto, mas não vai ser. Então, saúde mais uma vez. Ele é pequenininho, né? Mas excelente. Vai ser alguma informação mais útil aqui, né? Não. Alguns problemas, assim, geralmente cerveja importada às vezes pode acontecer a questão da conservação e transporte, né? Mas isso aqui deu ok. Então a introdução, a tese central do livro que ele defendeu, que na realidade é um pós-fácil que eu estou lendo aqui, que os direitos fundamentais têm natureza de princípios. E com isso eles são mandamentos de otimização. O que acarreta a questão dos direitos fundamentais ter natureza de princípios? Acarreta que a sua previsão, o seu confronto, né? A gente vai tá basicamente olhando para a Constituição, porque os direitos fundamentais são direitos catalogados na Constituição, basicamente. Então a gente vai ter que ter um cuidado na hora de restringir algum direito fundamental, na hora de ampliar o alcance de outro, porque a gente vai estar confrontando com questões estruturais e que quem deveria resolver, né? Os eleitos democraticamente ou alguma corte constitucional que tivesse capacidade de fazer essa ponderação e chegar a alguma conclusão para proteger o direito fundamental. Então, continuando, feitas essas reflexões, ele vai falar sobre duas críticas. A questão dos princípios como direitos fundamentais, né? Que são dois extremos, que um é a insuficiência, né? E o outro seria a demasia. A insuficiência, eu acho que eu já falei em outro vídeo, veja como eles vão se comunicando, vai muito da objeção teleológica proposta por Habermas, que ele fala que se os princípios estabelecem valores e deveriam ser realizados de forma ótima, a sua aplicação exigiria uma quantificação orientada para a finalidade, ou seja, a gente vê aqui uma ótica utilitarista guiando, né, a ponderação dos princípios, que essa ponderação já teria um resultado pré-definido, que seria o resultado que conseguisse atingir o fim da melhor forma possível. E aí isso poderia sacrificar os direitos fundamentais, né? Então, ao ser transformados em mandados de otimização, esses direitos fundamentais seriam flexibilizados, né? Porque se a teoria de mandado de otimização aplica os princípios e se os direitos fundamentais são princípios, a questão dos mandados de otimização aplicaria-se aos direitos fundamentais e isso permitiria uma flexibilização desses direitos.
crítico, ele vai falar da demasia que o tratamento de direitos fundamentais com princípios poderia causar. É o Bokenford. Ele, primeiramente, antes de entrar na crítica, ele faz a distinção de direitos fundamentais em direitos fundamentais de clássicos de defesa do cidadão contra o Estado, direitos fundamentais como normas de princípios, ou seja, normas objetivas de princípios. E essas normas, elas vão corresponder aos mandamentos de otimização que podem ser satisfeitos em determinados graus. O Bokenford admite que o caráter principiológico seria adequado para reproduzir o conceito dogmático dos direitos fundamentais. Ele concorda com a questão principiológica, porque os direitos fundamentais seria possível abarcar todas essas funções dos direitos de uma forma abrangente, se a gente tratar os direitos fundamentais como princípios, e também permitiria que essas funções se desenvolvessem de uma forma variável a partir dela. Isso implicaria que os direitos fundamentais teria uma profunda alteração. Por quê? Olhando agora para os direitos fundamentais clássicos, esses direitos eles estariam limitados a uma parte de um sistema jurídico, na relação entre o cidadão e o Estado. Beleza. Só que os direitos que seriam princípios, né? Fundamentais, tratar os direitos fundamentais como princípios, sem ser aqueles direitos clássicos, que seriam os direitos de proteção do Estado, enfim, aquela relação do Estado e cidadão, eles produziriam efeitos para todo o sistema jurídico. Eles, uma vez tratados princípios como fundamentos, pelo contrário, uma vez tratados fundamentos, direitos fundamentais como princípios, eles irradiariam por todos os ramos de direito e transformariam-se em princípios supremos da ordem jurídica como um todo. O que isso vai causar? A Constituição trataria do alfinete ao foguete, né? Porque da Constituição ia derivar do Código Penal até leis que falam sobre fabricação de termômetro, se os direitos fundamentais fossem tratados como princípios, porque ia haver uma proliferação pelo alcance inerente dos princípios, que tem essa caráter mais versátil de aplicação. Isso duas coisas que implicaria de forma prática. A primeira coisa seria uma perda da autonomia parlamentar, já que ele ficaria vinculado e adstrito a todos os princípios e direitos fundamentais previstos na Constituição. O meu band-aid caiu, mas não vai sangrar. E o que acarretaria também uma migração para um Estado judiciário, porque ele teria que dirimir todos os conflitos, dizendo qual direito fundamental iria prevalecer sobre cada caso. Uma outra questão que temos que falar aqui é a moldura e o fundamento, né? E a gente vai abordar o conceito de ordem moldura e o conceito de ordem fundamento. E aqui é uma parte legal do texto para prestar atenção, que segundo o Bokenford, esse mesmo que fez a crítica da demasia, uma Constituição seria uma ordem jurídica fundamental de toda a comunidade. Isso todo mundo sabe. E quando todos os princípios jurídicos e todas as possibilidades de harmonização para a conformação do ordenamento estão contidos na Constituição, indaga-se, né, se a teoria dos princípios levaria necessariamente uma ordem, fundamento nesse sentido do Bokenford, né? Porque essa ordem excluiria qualquer liberdade de atuação do legislador. Então vejam que, segundo o Bokenford, deveria estar contido todos os princípios, todos os direitos fundamentais na Constituição. E aí acabou, não tem mais o que o legislador fazer, pode ir embora para casa. Não seria uma má ideia. Então, o primeiro conceito que eu falei seria o conceito de ordem moldura. Para a determinação do conteúdo de uma ordem moldura, são propostos diversos critérios, inclusive por Bokenford. Mas basicamente são três. Um critério desenvolvido por esse ordem moldura, para a definição de conteúdo da ordem moldura, feito por Bokenford, que seria a moldura que vai sugerir o abandono de novas dimensões, vedando, assim, afastando a atuação parlamentar. Seria trazer novas dimensões, abandono de novas dimensões de direitos fundamentais por parte do parlamento, parte parlamentar,
E também seria abandonar essa questão de ter tudo de todo direito fundamental a princípio. A gente voltar para aquele início de que os únicos direitos, a gente podia tratar como direitos fundamentais os direitos do Estado, do cidadão contra o Estado, aqueles direitos básicos de, de liberdade, de liberdade política, enfim. Isso excluiria aqueles direitos com eficácia horizontal, né, que se dá entre os terceiros. Enfim, considerar apenas os entre o cidadão e o Estado. Isso voltaria exatamente à compreensão dos direitos fundamentais como aqueles clássicos de defesa contra o poder estatal e acarretaria, consequentemente, uma redução liberal da Constituição, né? Voltando ao liberalismo raiz, né? Aquele que é basicamente direitos civis e políticos. Para Heine, ele propõe a definição do conteúdo dessa ordem moldura que se preservasse todas as dimensões dos direitos fundamentais para depois assim reduzir a um patamar mínimo. E aí haveria uma redução material geral da Constituição. Essa modelagem iria diminuir com certeza o alcance desses princípios dos direitos fundamentais. E uma última concepção do conteúdo dessa ordem moldura, por Gestede, deveria ser parte da Constituição apenas aquilo que empiricamente pode se estabelecer como vontade histórica do legislador constituinte. Essa é a mais restrita de todos, né? Porque até definir o que... Primeiro que os direitos fundamentais eles evoluem, né? Não poderia ficar restrito a apenas a uma vontade histórica, né? E segundo que isso seria com uma quantidade muito pouca, né? Sei lá, restringir muito, não faz sentido essa não. E aí, a ideia da moldura, como conceito formal, pode ser analisado de 3 diferentes formas que o Alex propõe nessa questão, nessa relação entre Constituição e Legislativo. Né? Na primeira, como ele coloca, constelação, na primeira relação, né, forma de relação, ao legislador seria tudo facultado, bastando apenas respeitar os ritos de aprovação. E aí a gente teria uma Constituição que se aproximaria de uma Constituição procedimental. E essa Constituição seria incompatível, né, com a vinculação do legislador aos direitos fundamentais, já que o legislador ele teria uma total liberdade. A segunda concepção seria que o legislador nada é facultado, e a gente teria uma Constituição, uma moldura material, né? E aí o legislador, na realidade, não haveria uma vinculação do legislador à Constituição. Na realidade, ele coloca que o legislador ficaria à mercê do Tribunal Constitucional, né? Dada esse extremo grau de vinculação à Constituição. E na terceira, né? A gente vê que a primeira é extremo, a segunda é extremo, é o terceiro, aí chega uma meio termo, né? Terceiro, as coisas vai ser um modelo onde há coisas facultadas e há coisas não facultadas, ou obrigatórias, ou proibidas. E aí o nome é modelo material procedimental. E aqui bastante atenção que ele vai fazer a metáfora da moldura, que vai ser bastante pertinente para caracterizar os tipos de discricionariedade. Essa metáfora da moldura é a seguinte: a gente imagina um quadro e o que é obrigatório ou proibido seria a moldura, né? Seria aquele retângulo, aquele quadrado. Né? E o que é facultado, isto é, o que não é nem obrigatório e não é nem proibido, seria o que a gente encontra no interior da moldura. Veja que é extremamente esparso, né? O que vai delimitar o que é obrigatório ou não é uma coisa bastante delicada. E por isso, a discricionariedade do legislador seria definido por aquilo que seria facultado ao legislador, ou seja, o interior da moldura, já que aquela questão da moldura seria proibido. E essa discricionariedade seria estrutural, uma discricionariedade material, que ia ser decorrente dos limites daquilo que a Constituição definitivamente obriga ou proíbe. Qual que é o limite? O céu? Não, seria a moldura. A Constituição proíbe que você mate, né? Lógico que ela não chega a proibir isso, mas é lei, né? Mas
sei lá, proíbe tortura e tratamento degradante. Se aquilo ali é o limite, né? Talvez esse exemplo não tenha sido bom, mas eu vou tentar salvar, né? Vou tentar salvar. Aquilo ali é o limite de que é proibido, você não pode chegar a conseguir salvar. Você não pode chegar àquele limite. Você pode tratar os outros bem? Pode. Mas você pode tratar os outros pior do que tortura, matar? Não sei nem se é pior, não sei nem se tem gradação. Não, porque seria uma delimitação dessa moldura. Enfim. Agora você poderia tratar os outros bem, sim, seria o interior da moldura, né? Então a gente veria que o interior da moldura seria tratar os outros bem, a moldura seria proibido tratar os outros mal, e fora da moldura e a criatividade humana, amigo, aí é o limite, porque pode fazer o que você quiser, ir matar, sei lá o que. Isso seria mais que proibido, né? Estaria nem dentro do ordenamento. Então, essa discricionalidade substancial que decorre da estrutura das normas condicionais, o que é decisivo é a extensão, que a sua extensão vai ser determinada pelo aquilo que é juridicamente válido em virtude das normas constitucionais. Superado isso, ele vai começar a citar aqui sobre a discricionariedade epistêmica, que não vai decorrer dos limites daquilo que a Constituição proíbe, mas dos limites da possibilidade de se reconhecer o que a Constituição de um lado proíbe ou obriga e de outro lado faculta, ou seja, não obriga nem proíbe. A discricionariedade epistêmica vai decorrer dos limites que são inerentes à capacidade de se conhecer os limites da Constituição. Eu vi uma entrevista uma vez que eu acho que foi bastante esclarecedora para mim na hora que eu li uma parte do texto, que era uma entrevista, era do Matador de Passarinho. Esqueci até o nome. Matador de Passarinho. Rogério Skylab, entrevista Júpiter Maçã. Rogério Skylab, no programa Matador de Passarinho, entrevista Júpiter Maçã. Aí o cara é muito doido, dorme na entrevista, chapado demais. Só que o Skylab estava conduzindo, né? Ele é um pouquinho mais sóbrio do que o Júpiter. E aí ele fala que um dia ligou pra ele, pro Júpiter Maçã, que é o mais porra louca. E aí o Júpiter atendeu e perguntou: quem é você? Aí o Rogério Skylab: pô, como assim? Sou eu, Rogério. Aí o Júpiter Maçã falou: então prova que é você. Aí, pô, é aquele silêncio, né? Como é que você vai provar, né, que você é você mesmo, né? Aí ficou esse questionamento assim, na minha cabeça. Como é que a gente consegue provar que um direito é um direito, delimitar que um direito a gente não ter essa zona de incerteza sempre, né? Eu acho que uma das lições mais importantes desse texto é provar que sempre vai haver uma incerteza, a gente tem que conviver com isso, né? Mas a gente tem que dar um tratamento, né? E por isso que é apresentada aqui a discricionalidade epistêmica, que não vai decorrer dos limites apenas do que a Constituição obriga ou proíbe, como é a questão da discricionalidade estrutural, mas sim dos limites da possibilidade de saber o que a Constituição permite. Então a gente fica assim, nessa zona grise de saber o que pode e o que não pode, né? Isso vai decorrer das nossas limitações de cognição. A gente não vai conseguir de pronto bater, olhar a Constituição e falar assim: a gente pode isso, a gente não pode isso. Será que a gente poderia comercializar algum produto que seja bom para algum remédio, né, para o coronavírus, prevenção, sem que esteja regularizado pela Anvisa? Assim, e a gente tem empiricamente provas que ele funciona, tá fazendo uma porra, tá salvando todo mundo, e enquanto isso a Anvisa não legaliza, estaria, sei lá, demorando pra caramba. E aí, a gente bate ali, pode ou não pode? Pode por causa disso, e não pode por causa disso. Pode porque tá salvando vida, não pode porque não tá regularizado. E aí, vale o quê? A gente fica nessa questão assim, que não consegue saber qual é o limite da proibição e qual que é o limite da faculdade, da permissão, né? A gente não sabe muito bem
parametrizar isso, né? Superado esse ponto, superado a entrevista de se você é você, então prova para mim que você é você. Se puder provar aí em algum comentário, nunca interajo, mas acho que também ninguém nunca chega até aqui. Então, se provar que você, se você puder provar de alguma vez por todas que você é você, por favor, prove. Vai ver que vai dar ruim aí. Então, vamos passar pelo conceito de ordem e fundamento, superar esse conceito, né? Essa questão da moldura, da ordem e moldura, sabe? Tem que saber o que? A moldura é o que proíbe. Agora, o que está permitido é o interior da moldura. Beleza. Perfeito. Passando, o conceito de ordem e fundamento é concebido em duas concepções: o sentido quantitativo e o sentido qualitativo substancial. O sentido quantitativo seria dizer que uma Constituição seria uma ordem e fundamento se ela nada facultaria, ou seja, se para tudo vai ter um dever ou uma proibição. Esse sentido seria uma contraposição à questão da ordem e moldura. Seria uma total limitação, uma total vinculação ao legislador. Ou seja, a Constituição só seria a própria moldura, né? A gente não ia ter um interior de faculdade que pode e não pode. A gente ia ter uma moldura gigante que não ia ter um quadro, né? E uma outra questão é o sentido qualitativo substancial da ordem e fundamento. E isso aí a gente vai ver que se aproxima ao sentido da ordem e moldura. Mas, para definição, ele coloca uma Constituição seria uma ordem e fundamento em sentido qualitativo se, por meio dela, são decididas questões que são, de certa forma, fundamentais para uma comunidade. Por exemplo, é fundamental que a gente tenha a liberdade de associação? Sim, então a gente vai colocar na Constituição e seria um princípio que aproximaria a Constituição de uma ordem e fundamento, né? E a gente tem o que é fundamental para a comunidade? Eu não sei, você não sabe, mas a gente tem uma ideia do que seja fundamental a partir da sociedade que você vive, né? A gente vive uma sociedade bastante agora com bastante participação, né? Seria o caso da nossa sociedade ter uma ampla liberdade de expressão e que não houvesse limitação alguma, né, por qualquer instrumento normativo? Não, né? A gente vê que uma sociedade que existe uma ampla participação vem também algumas questões indesejáveis, que seria, por exemplo, a questão das fake news. E isso deveria ser a fake news, a proibição de fake news ou a punição disso, nada mais é, se você nunca percebeu, de uma limitação na sua liberdade de expressão. Se você não sabia disso, agora se sinta um pouco constrangido, no melhor sentido da palavra, porque você realmente teve uma violação, né, no seu direito fundamental de liberdade de expressão, né? Mas a gente pode aceitar essa questão de uma Constituição que, por meio da qual a gente consegue ter as decisões fundamentais da sociedade, para a comunidade, porque isso faz com que, ao mesmo tempo que a Constituição ela sirva como parâmetro de que seria obrigatório ou não obrigatório, o que seria faculdade, essa questão de decisão fundamental mais ou menos faz com que a Constituição tente se ocupar basicamente do que realmente é necessário. E com isso não tire uma certa discricionariedade do legislador de legislar sobre determinados assuntos sem ter medo de afrontar a Constituição. E o que é uma afronta à Constituição? É quando uma lei é declarada inconstitucional, né? Voltando depois dessas abstrações, eu acho que eu vou dar uma pausa no vídeo, né, para não ficar muito grande, porque eu já vi que eu vou precisar de mais uns 20 minutos. E quem sabe de outra cerveja, né? Mentira, não vou não. São 1h12. O sentido quantitativo substancial, seria um conceito compatível com a Constituição da Ordem e Moldura. Porque se deixar uma Constituição para decidir questões fundamentais, sendo uma ordem e fundamento, né? E ao mesmo tempo você ia deixar questões com a textura aberta. E aí você estaria atendendo ao conceito de ordem e moldura. 3 conclusões. Em primeiro lugar, a Constituição
iria obrigar, permitir e proibir determinadas condutas, ou seja, estabelecendo uma moldura, né, um limite, a linha lá do garrafão, né. Em segundo lugar, iria facultar outras coisas, ou seja, iria deixar a discricionalidade como algo bem-vindo. Em terceiro lugar, por meio dos deveres e proibições, decidiria aquelas questões que são fundamentais para alguma comunidade. Mas porque o Constituinte elegeu aquilo como algo tão fundamental, que decidiu erguer aquela questão à estatura constitucional. Então a questão é que se esse postulado pode ser satisfeito quando a questão agora passa a ser que se esse postulado da Constituição Moldura, de uma ordem moldura, pode ser satisfeito quando a gente pressupõe que os direitos fundamentais teriam as estruturas dos princípios. E aí a gente vai ter que apelar para a questão lá de sopesamento, né? Só que não vai ser aquele sopesamento que a gente viu nos outros capítulos, né, anteriores do meu Instagram, ou do meu YouTube, quem sabe faço um YouTube para armazenar, mas vai ser uma questão de sopesamento na hora de legislar ou na hora de atribuir a competência para legislar. Fazendo uma pausa,